Eu gostaria que vocês imaginassem a seguinte imagem na cabeça de vocês. Vocês estão participando de uma partida de futebol e seu time já começa perdendo de 6-0 o time adversário com 3 jogadores a menos, faltando 90 minutos para começar o jogo. Difícil essa situação, né? Você pode começar o jogo? Pode sim. Mas quais são as chances de você vencer esse jogo? Muito pequenas, não é mesmo? Praticamente zero. Além de você correr um sério risco, de você se lesionar, de você ter um desgaste físico excessivo, um desgaste mental por conta da partida também, ou seja, é melhor não entrar em campo, não é mesmo? Bom, é isso que eu vejo, tá? É essa imagem que eu vejo, pessoal, quando eu converso com algumas pessoas que simplesmente gostam de travar uma luta contra os avanços da tecnologia, contra as IAs, como se a tecnologia fosse algo muito ruim, como se as IAs fossem algo muito ruim para a humanidade, sendo que não é verdade, né? Existem aí diversos avanços, diversas empresas que transformaram a vida de diversas pessoas. iFood, Uber, né? Tem também o YouTube, a própria plataforma que eu estou conversando aqui com vocês. Agora, o próprio ChatGPT está dando uma possibilidade, né, que a gente não via antes, certo, pessoal? Então, esse vídeo aqui, ele está sendo feito para você que tem esse medo, essa aversão à tecnologia e acha que isso vai te afetar de alguma forma, tá certo, pessoal? O que acontece é o seguinte: existem grupos de pessoas, existem as pessoas que vão negar e vão querer fingir que a vida é melhor sem tudo isso, que vão querer lutar contra esses avanços, mas como eu falei, é uma luta sem sentido, tá certo? Faz muito mais sentido a gente lutar a luta do quê? Lutar a luta da gente não deixar que o botãozinho da humanidade, de cada um de nós, seja desligado, tá certo? Essa, pra mim, é a luta que é mais verdadeira, é a luta correta que a gente deve fazer, né? É uma luta diária que a gente precisa fazer para que a gente não perca essa humanidade dentro de nós, que é o que eu venho percebendo, né? O que vem acontecendo de anos para cá, né? Principalmente a partir depois da pandemia. Eu acreditava realmente que as relações humanas elas iam se estreitar e, na verdade, ao meu ver, o que aconteceu foi o avesso, foi o inverso disso, né? As pessoas se preocuparam apenas cada um consigo mesmo, com suas famílias, né? Então isso sim é preocupante e não o avanço da tecnologia, tá certo, pessoal? O que vai diferenciar a gente das máquinas é exatamente isso, é essa capacidade que a gente tem de sentir emoções, essa capacidade que a gente tem de amar, de cuidar dos outros, de ter carinho, de ter empatia, de ter respeito, né? Então, enquanto nós tivermos isso, enquanto nós tivermos essas emoções, certamente nós seremos pessoas insubstituíveis, tá certo? Agora, a partir do momento que esse botãozinho da humanidade for desligado, aí é muito provável que nós sejamos, sim, substituídos pelas máquinas, mas fica até o final do vídeo aqui, eu vou provar para vocês, certo, pessoal, que não há porquê a gente ficar com medo desses avanços das tecnologias, das IA, tá bom? Não lute a luta errada. Pensar nos malefícios que as IAs e avanços tecnológicos podem trazer à sua vida, vai trazer apenas a vocês preocupações, ansiedade, depressão e uma sensação de se sentir diminuído, diminuída. Ao invés disso, pense em como ela pode te beneficiar e como você pode tirar proveito disso tudo. Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo positivo? André aqui. Bom, o que eu quero provar aqui para vocês, pessoal, nesse vídeo, é exatamente desmistificar essa questão de que nós devemos temer os avanços tecnológicos, os avanços das IAs que chegaram aí com tudo. Tem muita gente aí dizendo que isso vai atrapalhar muita gente, que muitas pessoas vão perder emprego, que essa situação é desesperadora. Então eu vou provar aqui para vocês, pessoal, com alguns argumentos que nós já estamos passando por diversos tipos de transformações ao longo das décadas, aí, dos séculos, tá certo? Isso já vem acontecendo com a gente. O ser humano ele tem essa capacidade de se adequar a qualquer tipo de mudança, basta a gente querer, basta a gente se movimentar, tá certo? Então eu vou começar fazendo uma reflexão aqui para vocês, que eu gostaria que vocês refletissem junto comigo e já comentassem aqui o que vocês acham disso, qual a sua perspectiva do futuro,
e em relação a essa reflexão aqui que eu vou fazer com vocês, tá certo? Então, pessoal, vamos lá. Como estão suas relações com as pessoas ao seu redor? Você tem buscado se conectar de verdade, cultivar uma convivência harmoniosa, ou está apenas vivendo no piloto automático, sem perceber que aos poucos está desligando o que é de mais valioso em você, sua humanidade? Bom, o meu ponto que eu gostaria de refletir aqui com vocês, pessoal, é o seguinte: é que os avanços tecnológicos, os avanços da humanidade, eles já vêm acontecendo há muito tempo já, Vou pegar um retrato até mais recente, assim, do século 18, 19, que foi quando teve a primeira Revolução Industrial. Isso foi uma mudança de paradigma, uma mudança de comportamento das pessoas, onde as pessoas tiveram que sair do campo e trabalhar nas fábricas. Ou seja, tiveram sim um pequeno grupo de pessoas que foi prejudicado, mas o que a gente tem que ver é o quê? A gente precisa ver que essa era uma pequena parcela, então a gente não pode levar a situação como catastrófica, no sentido que uma pequena parcela da população ela ficou avessa, pessoal? Então a gente sempre tem que ver o todo, a parte principal é o quanto de avanço isso pode trazer para uma maior quantidade de pessoas, tá certo? E não simplesmente a gente achar que, então um pequeno grupo de pessoas ele está sendo desfavorecido e daí então por conta disso que isso é ruim. Não, o que eu vejo que é ruim é capacidade, na verdade a falta de capacidade de algumas pessoas de se adaptarem a esse tipo de situação. Não é mesmo, pessoal? E veja só, antigamente as pessoas elas não tinham essa facilidade que nós temos aqui hoje em dia. Então a situação do pessoal lá atrás era muito pior. Eles não tinham acesso ao conhecimento, eles não tinham opção. Ou eles faziam essa transição saindo do campo para a indústria, ou eles morreriam de fome. Essa era a verdade, certo? Hoje em dia, você tem diversas opções, certo? Com esses avanços da IA, Então, você tem a possibilidade de trabalhar com o iFood, com o Uber, Você tem a possibilidade de você mesmo ter o seu próprio negócio hoje em dia com o avanço das inteligências artificiais, o ChatGPT, Você consegue criar roteiros, você consegue criar produtos, você consegue criar e-books. Então, existe aí uma vasta possibilidade de coisas que você pode fazer com as IAs, criar imagens, enfim, muita coisa bacana que você consegue fazer hoje em dia que você não conseguia fazer antigamente, pessoal? Então, esse é um dos pontos que eu quero trazer aqui com vocês, para a gente tentar parar de ficar demonizando os avanços, porque isso já acontece, isso vem acontecendo há muito tempo. Se a gente for pegar lá pela década de 40, 50, eu já fiz um vídeo aqui, eu vou deixar para vocês assistirem até o final, apesar de vocês terminarem de assistir esse vídeo aqui, eu vou deixar recomendado, que ficou bem bacana, Então existem sim, algumas profissões que elas deixam de existir, Então eu dou um exemplo dos datilógrafos, que deixaram de existir e depois vieram os computadores, Tem também os assessoristas de elevador, que também perderam suas profissões, depois que os elevadores ficaram inteligentes, ou seja, olha a IA já aparecendo aí, não é mesmo, pessoal? Mas, ou seja, essas pessoas, muitas delas, conseguiram se requalificar, muitas delas conseguiram se colocar no mercado de trabalho novamente. Por quê? Por conta exatamente dessa quantidade maior de informações que nós temos, o acesso à informação muito maior do que se tinha lá no século 17, 18, 19, não é mesmo, pessoal? Então veja só, eu acho que é muito mais uma questão da gente entender o momento que nós estamos passando e como a gente vai lidar com esse tipo de situação. Por isso que eu coloquei lá atrás, tá certo? Ou a gente entende que nós estamos num momento em que todos nós precisamos de alguma forma entender e compreender esses avanços, ou a gente vai ficar realmente para trás, pessoal? Recentemente, pessoal, eu fui fazer alguns exames de rotina, e eu visitei um urologista, que eu vou começar agora todo ano, tá indo lá com uma certa frequência, para fazer exatamente exames de rotina, enfim. E conversando com ele, eu fiquei realmente curioso, para saber se nesse campo da medicina, se já existem aí muitos avanços nessa questão
né, de tecnologias, quais os avanços, as IAs, etc. Eu perguntei para ele, né, para o médico, qual que é a opinião dele sobre isso, né, e ele me falou que ele vê com muitos bons olhos essa questão dos avanços tecnológicos. Então ele me deu um exemplo, né, que já estão fazendo alguns testes em alguns países onde máquinas auxiliam os médicos a realizar alguns procedimentos, né, então segurar um bisturi, coisas assim do tipo, coisas de suporte, né. Então ele falou, imagina só, André, o que esse pode dar um ganho de produtividade para os médicos, né. Então veja essa seguinte situação, pessoal. Os médicos, eles são assistidos, né, pelos enfermeiros, assistentes de enfermagem, né, etc. Sim, muito provavelmente, né, num futuro, aí, não sei se muito próximo ou distante, é bem provável que as máquinas elas substituam, não digo os enfermeiros, mas talvez os técnicos de enfermagem. E isso é bom ou é ruim? Acho que depende, né, do ponto de vista, obviamente, de com quem que você está conversando. Se você está conversando com a pessoa que vai ser o auxiliar, muito provavelmente muitos deles vão ser contrários, né? Assim como os taxistas foram contrários ao Uber, assim como no começo os restaurantes não queriam, né, aderir ao iFood, né? No começo o YouTube também sentiu aí um certo preconceito, né? Nossa, é um negócio que não vai vingar, e olha só, né? Depois de tantos anos ainda o YouTube está aqui do jeito que está, não é mesmo, pessoal? Ou seja, o que eu quero dizer com isso? O que o médico falou para mim foi o seguinte, André, imagina a máquina fazendo, né, o auxílio para o médico. A máquina, ela não vai tremer a mão, né? A máquina, ela não vai se sentir mal. A máquina, ela não vai ter brigado com o marido, com a mulher, né? A máquina, ela não vai faltar ao trabalho. Ou seja, são uma série aí de questões, né, pessoal, que sim, fazem com que haja aí um ganho de produtividade nessa questão, né? E aí a gente tem que pensar no que? A gente tem que pensar no todo, né? Então sim, se a gente for pensar pelo lado dos auxiliares, né, de enfermagem, muito provavelmente muitos deles no começo vão se sentir aí injustiçados, enfim. Só que a gente tem que pensar num todo, né? Quantas pessoas vão poder ser beneficiadas, né, com esse tipo de tecnologia, né? Quantas pessoas poderão ser salvas, né? Qual o tamanho do ganho que a gente vai poder ter de pessoas que literalmente vão conseguir fazer procedimentos de uma forma muito mais rápida, mais eficaz, não é mesmo, pessoal? Ou seja, se você perguntar para mim, André, mas isso é bom, é ruim, como eu já perguntei, depende, pessoal. Para mim, os avanços, eles simplesmente são avanços, né? Não tem essa de bom ou ruim, tá certo? Eu acho que a gente sempre tem que ver tudo numa questão do todo, né, pessoal? A gente não pode pegar simplesmente um grupo, né, e achar que isso vai justificar e fazer com que avanços não aconteçam por conta de um grupo, né, que está relutante. Então você imagina, né, aconteceram tudo que aconteceu com o iFood, com o Uber, e eles estão aí, né, e muitas pessoas conseguiram se adequar a essa situação. É isso que eu estou querendo dizer também, isso que eu disse lá atrás, né, pessoal? Você pega hoje muitos taxistas são Uber também, tá certo? Hoje em dia você tem pessoas que conseguem tirar a sua própria renda trabalhando com esse tipo de aplicativo, com esse tipo de tecnologia, né? Ou seja, muitas pessoas foram e estão sendo impactadas positivamente com isso, tá certo? Se da forma correta ou não, isso já é uma outra questão, né, pessoal? Mas existe sim a possibilidade dessas pessoas viverem, existe a possibilidade delas tirarem o seu próprio sustento, né, trabalhar, tem muitos Ubers aí que eu conheço que falam que trabalham, 4 dias e descansa de domingo, enfim, sábado, domingo e até segunda-feira às vezes, né, porque trabalha bastante nos outros dias. O que eu estou querendo dizer com isso? Olha a autonomia, né, que essas inteligências, que esses avanços tecnológicos estão trazendo para as pessoas, não é mesmo, pessoal? Então, sim, alguns grupos, a princípio, irão ser relutantes, irão fazer diversas ressalvas, né? Mas com o tempo, como eu falei, o ser humano ele tem essa capacidade de se adequar, ele tem essa capacidade de literalmente fazer acontecer, né, pessoal? Então, é o que eu sempre falo, tudo vai depender de como que a gente vai responder, né, a esses avanços, como que a gente vai agir. A gente vai agir proativamente, né? A gente vai se adequar, a gente vai fazer cursos, a gente vai ver vídeos, a gente vai se aprimorar, ou a gente vai simplesmente esperar que as coisas aconteçam, né? Então, por isso que as pessoas que vão se sobressair nessa questão são aquelas pessoas que serão proativas, né? São as pessoas que vão se adequar. O mundo sempre foi assim, né, pessoal? Sempre as pessoas que se deram melhor na vida são as pessoas que se adequam às necessidades, a como o mundo está, não é mesmo? Sobre os avanços tecnológicos não são bons ou ruins, eles simplesmente são avanços e nada mais,
Algumas pessoas irão se beneficiar disso, outras terão dificuldades no início, enquanto outras irão se adequar a essa nova realidade. Sempre foi, é e sempre será assim em qualquer avanço. O que precisa ser olhado é a perspectiva de uma maioria e não de uma pequena parte do todo. Eu posso dar aqui para vocês, pessoal, inúmeros exemplos aí de inteligências artificiais, né, que a gente já presencia há muito tempo, que a gente nem percebe, né, que já fazem parte aí do nosso cotidiano, tá certo? Se a gente pegar os controladores de voo, né, que fazem toda a análise, né, lá da questão de voos, etc., as melhores rotas, né, para não ter colisão, acidente entre os aviões, tá certo? As próprias estações do metrô também, né, utilizam a inteligência artificial, né, para fazer os melhores horários, né, ver horário de pico, toda essa questão também de segurança, né? Quando a gente liga também, né, na central telefônica dos bancos, né, ou quando a gente liga em centrais telefônicas de telefonia celular, todo aquele redirecionamento é feito também por uma inteligência artificial, né? Isso sem contar outros aparelhos aí que já fazem parte também, né, da nossa rotina, como Alexa, etc., né, outros dispositivos também que utilizam inteligência artificial, os faróis, né, hoje em dia também existem muitos faróis, sistema de faróis aqui na cidade de São Paulo, muitos deles já possuem essa inteligência, né, de ficar verde e vermelho, né, faróis inteligentes entre eles, né, ou seja, a IA ela já está presente entre nós, né, pessoal. Então eu entendo por partes, né, esse burburinho, né, que se faz de achar que a gente vai perder, né, muitas vagas, que muitas pessoas vão perder os seus empregos, mas é como eu falei, da mesma forma que que se perde alguns empregos, que isso é inevitável, né, pessoal? Existem aí profissões, como eu falei no outro vídeo, né, principalmente profissões mais administrativas, né, como auxiliares de escritório, né, secretárias, etc. Todas essas funções realmente vão ser afetadas, sim, né, por conta dos avanços aí da tecnologia, né? Existem empresas até de investimento que já fazem aí, que já direcionam o melhor investimento para a pessoa, fazem uma análise toda do perfil da pessoa e encaminha, né, qual seria o melhor investimento, né? Ou seja, é até uma coisa muito complexa, já está sendo substituída, não é mesmo? Mas outros cargos, né, outras funções vão ser criadas, e é assim que sempre foi, né, pessoal? A humanidade, como eu falei, ela sempre foi assim. Então, sempre que há uma dificuldade, uma mudança aí de comportamentos, né? Então, existe aí uma parcela da população que vai ficar meio avessa, né? Vai ficar com receio de que isso vai ser o fim dos mundos, mas, ao meu ver, certo, pessoal, nós estamos vivendo uma época de ouro, né? Uma época onde nós temos uma quantidade de acesso à informação que pessoas há décadas atrás não tinham. Então, hoje em dia, a gente tem essa autonomia, né, da gente escolher o que a gente quer, a gente tem essa autonomia da gente poder ter uma maior facilidade de acesso, né, às informações e a tudo por conta desses avanços tecnológicos, não é mesmo, pessoal? Imagina, né, se isso estivesse acontecendo, né, há 30, 40 anos atrás, aí com certeza eu seria uma pessoa, né, que seria muito contra tudo isso, porque o acesso não seria igual a todos, né? Então, seria realmente muito difícil, e isso excluiria não uma pequena parcela da população, mas excluiria praticamente todo mundo, né? Ou seja, aí sim eu seria totalmente contrário, né? Mas nessas condições que nós temos hoje em dia, né, de cada um poder escolher o que vai estudar, o que vai fazer, o que vai consumir, o que não vai consumir, né? Então tudo isso é uma questão de escolha, né, pessoal? Então, olha só isso, nós hoje em dia temos a escolha da gente literalmente o que a gente vai ver, o que a gente não vai ver, né? Então, realmente está nas nossas mãos, né? A gente decidir e ver qual será o rumo da humanidade, né? E eu acredito, tá? Por isso que eu estou fazendo esse vídeo para vocês, pessoal, que o caminho certo que eu vejo, né, que a gente precisa fazer é a gente cultivar, né, as emoções, né? A gente sentir as emoções todas, né? Então, a gente aproveitar cada momento, né? Como eu falei, né, a Covid, para mim, eu achei que seria exatamente o contrário, né, que as pessoas começariam a dar mais valor para pequenas coisas, né, e não, né, já passou, todo mundo, pelo menos grande parte das pessoas, lida como se isso não tivesse acontecido, né, como se tivesse sido um acontecimento aí esporádico e ponto final, né, sendo que não, né, muitas vidas aí foram
infelizmente perdidas, né? Famílias aí que foram totalmente destruídas. E o que muitas pessoas pensam é vida que segue, o que importa é que minha vida tá normal e vamos seguir em frente, né? Então, o que eu quero dizer com isso, pessoal, sim, que eu acredito que a humanidade, ela precisa voltar a se unir, né? A gente precisa cada vez mais estreitar as nossas relações, né? Nós precisamos cultivar sentimentos bons, como amor, né? Carinho, respeito, tudo isso vai fazer com que a gente se aproxime do que a gente, do nosso propósito, né? O que a gente veio fazer aqui nesse mundo, né, pessoal? E isso, com certeza, vai fazer com que a gente não seja substituído tão rapidamente pelas máquinas, né? Mas como eu falei, e repito e vou repetir aqui várias vezes, pessoal, se a gente perder essa humanidade, se cada ano que passar, né, as pessoas estiverem mais distantes umas com as outras, mais frias umas com as outras, né, não se importando, né, com a dor do outro, com a dor do próximo, né? Então, enquanto isso estiver acontecendo, aí sim vocês podem ter certeza, né, que muito rapidamente, né, até numa velocidade muito mais rápida do que a gente imagina, a gente possa sim ser substituído pelas máquinas, pessoal. Então, por isso que eu volto a dizer que a solução para isso é nós não perdermos a essência de nós sermos humanos, né, da gente se preocupar com o outro, amar o outro, né, como se todos nós fizéssemos parte de uma grande família, né? Então, começa tudo isso com gestos bem pequenos do nosso dia a dia, né, pessoal? Então, são pequenos gestos que a gente pode tomar, dando um bom dia quando a gente entra no elevador, né? Você está passeando na rua, você também dá um bom dia, uma boa tarde, né? Você se preocupar com as pessoas, você vê alguém machucado, você se colocar à disposição, se a pessoa precisa de alguma coisa ou não, né? Então, são pequenas atitudes, pessoal, que a gente pode ir tomando no nosso dia a dia, né, que vai elevando a nossa estima e vai retomando essa humanidade aqui. Todos nós temos isso dentro de cada um de nós. Está nas nossas mãos. São as nossas pequenas decisões do dia a dia que vão nos tornar mais ou menos humanos, e não os avanços de máquinas e IAs. Como sempre, está tudo nas nossas mãos, e em como vamos lidar com isso. Desfrute do momento. Dito isso tudo, o que deve ser feito por cada um de nós? Aproveitar as inúmeras oportunidades que as IAs e os avanços tecnológicos nos proporcionam. Nunca na história da humanidade tivemos tanto acesso a informações como temos hoje. E acima de tudo, cultivar sempre o que há de melhor em nós. Cerquemo-nos de pessoas que nos colocam para cima. Deixar nosso botão da humanidade ligado nos deixará próximos do nosso propósito e de todas as respostas que buscamos. E por fim, pessoal, eu sei que muitos de vocês podem estar falando aqui comigo, né, e estar pensando, bom, André, mas tem muita gente mal intencionada, né, tem muita gente aí que utiliza de inteligência artificial para criar aí fake news, para criar inteligências artificiais falsas e etc. E eu concordo com isso, certo, pessoal? Isso é o que o ser humano é, né? Infelizmente, o ser humano, assim como ele tem uma capacidade muito grande para fazer o bem, né, algumas pessoas são desvirtuadas também para fazer o mal, né? Por isso que eu peço, né, para quem estiver assistindo esse vídeo aqui, que tome muito cuidado, né, com o tipo de conteúdo que você consome, né, com o tipo de conteúdo que você compartilha, né? Então a gente é muito bom e faz parte, né, de nós, né, a gente termos essa consciência, né, se a gente for compartilhar alguma coisa, compartilhar alguma informação, ver se a fonte é confiável, né, pessoal? Desconfie, né? Existe uma coisa que, por mais que as pessoas, né, mal intencionadas criem, existe uma coisa dentro de nós que é a questão, né, aquela pulguinha que a gente tem, sabe, da desconfiança. A gente desconfia quando uma coisa é falsa, quando ela não é, né? Então, a gente meio que consegue perceber, né? Eu sei que os golpes aí eles vão ficando cada vez mais sofisticados, né? Mas a gente tem essa percepção muitas vezes, né, de algo que não é verdadeiro, não é mesmo, pessoal? Então, acho que aqui fica o meu alerta, né, a todos que estão assistindo aqui o vídeo, né, se puder passar essa informação para outras pessoas também, acho que é muito importante, né, pessoal? A gente tem que tomar muito cuidado hoje em dia com o que a gente consome, né, porque tem muita gente querendo aparecer na internet, passando informação falsa, né, querendo dar uma desinformação para vocês mesmos, né, passar algum tipo de informação que é totalmente inverídica, né, que vai te prejudicar, certo? Então, tenha cuidado com o que você vai comentar, com o que você vai compartilhar, né, pessoal? Então, a gente tem que ter
essa consciência, né? Mas da mesma forma, tá bom, pessoal? E aqui eu quero deixar vocês tranquilos quanto a isso, porque da mesma forma que existe o vírus, né, existe o antídoto. O que eu tô querendo dizer com isso? Se as pessoas, né, se esses golpistas, vamos dizer, se essas pessoas mal intencionadas, elas criam esse tipo de, né, de conteúdo falso, de inteligências falsas, existem pessoas também muito boas que lutam contra isso, né? Então, vão existir aí empresas que vão fazer e vão lutar contra isso tudo, tá certo, pessoal? Então, é assim, né? Sempre foi assim, continuará sendo assim, tá certo? Então, por isso que a gente tem que cada vez mais procurar fazer o bem, né, pessoal? Procurar passar o tipo de informação correta, que é o que eu procuro fazer aqui com vocês, né, pessoal? Dar aqui informações, né, e reflexões que sejam pertinentes, que possam ajudar vocês, né? Tudo é feito baseado em muita pesquisa, né? Tudo é feito com muita bagagem antes para passar o melhor conteúdo aqui para vocês. Mas então é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Se você tiver gostado desse vídeo, por favor, dá uma curtidinha, se inscreve no canal, né, para que o conteúdo consiga chegar para cada vez mais e mais pessoas, tá certo? Bom, então, de novo, espero que vocês tenham gostado, porque o conteúdo foi feito com muito carinho para vocês, né, principalmente, né, para aquelas pessoas que têm algum tipo de medo referente, né, às inteligências artificiais, esses avanços tecnológicos. Sintam-se aqui abraçados, não fiquem com medo, tá certo, pessoal? Isso já aconteceu diversas vezes na humanidade, vocês não são os primeiros que estão passando por isso, e eu tenho certeza que vocês vão conseguir se readequar, eu tenho certeza que vocês farão parte de todo esse processo de mudança, tá certo, pessoal? Se sintam lisonjeadas de vocês estarem participando, assim como eu, né, desse momento de transformação, tá certo? Então, muito obrigado e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!